Lá no Salmo, capítulo 126, amém? Em nome de Jesus. Salmo 126, essa palavra é uma palavra maravilhosa, amém? Essa palavra o Senhor falou comigo em cima do monte. Eu estava num momento de dificuldade, orando a Deus, e o Senhor falou comigo através dessa palavra. Salmo 126, louvado seja o nome do Senhor. Consolo para aqueles que choram, amém? Todos encontraram, amados? Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? Somente até aí. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor tem falado comigo. O Senhor me deu até uma outra mensagem. Eu tinha uma outra mensagem para pregar, mas eu vou falar sobre ela também. Porque assim como era o interesse, assim como era o assunto do apóstolo Paulo, assim como Paulo, ele tinha só uma preocupação, que era falar do Senhor Jesus Cristo, eu só tenho só uma preocupação hoje em dia, que era falar exatamente da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Este Salmo 126, ele fala assim: Senhor, restaura. Quando o Senhor restaurou a sorte de Israel, ficamos como quem sonha. Todos nós conhecemos a história de Israel, amados. Todos nós sabemos que Israel passou por muitas lutas, por muitas dores. Nessa tarde de hoje, Deus vai restaurar sonhos aqui. Nessa tarde de hoje, Deus vai restaurar a alegria de muita gente aqui. Nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Então Israel passou por muitas lutas. Um dos piores cativeiros que Israel enfrentou foi lá no cativeiro babilônico, quando ele esteve 70 anos preso, prisioneiro, cativo, numa terra estranha, de um povo que falava uma outra língua, de um povo de um costume totalmente contrário, totalmente estranho aos seus. Imagina pegar você, colocar você num lugar com várias outras pessoas de diversas religiões, com costumes diferentes, com línguas diferentes, seria uma confusão muito grande. E o povo de Israel estava preso, estava cativo, estava lá sofrendo naquele lugar. Então eles tinham hinos que eles eram muito bonitos, e hinos de Israel tocavam o coração de muita gente. E eles pegavam muitas vezes as suas harpas, tocavam, e tinha algumas palmeiras que eles penduravam as suas harpas em algumas palmeiras. Lá no Salmo 137 fala sobre isso. Então os guardas, aqueles captores, aqueles homens que chegavam zombando para aquele povo, para aquela nação, falavam assim para eles: olha, nos canta mais uma vez os hinos de Sião, porque os hinos de Sião eram muito bonitos. Então eles falavam assim: mas como nós podemos cantar? Como é que nós podemos cantar de novo, sendo que nós estamos presos, sendo que nós estamos aqui cativos, sendo que nós estamos aqui no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de angústia? Louvado seja o nome do Senhor. Mas é na dor, mas é na angústia, é no sofrimento que você tem que dar glória, meu amado. É no sofrimento, é na angústia, é na dor, é no seu momento de vale. Todos nós temos um momento de vale, todos nós temos um momento de deserto nas nossas vidas, em que nós muitas vezes temos que aprender a louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha uma mensagem preparada lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, que fala sobre Marcos 13, 28, que fala sobre a figueira verdadeira, que Jesus Cristo é a figueira verdadeira. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que para nós observarmos a figueira hoje ela representa a nação de Israel. A figueira nada mais é do que a nação de Israel. Então nós temos que aprender a olhar os fatos, olhar os acontecimentos, ver o que está ao nosso redor, o que está acontecendo ao nosso redor, e esperarmos pela volta, pelo retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu faço uma pergunta hoje para a amada igreja: e se caso o Senhor Jesus Cristo viesse para a nossa vida hoje, como nós estaríamos para Ele hoje? Como nós nos encontraríamos com Ele hoje? Como seria? O Senhor tem passado em muitos lugares, o Senhor tem visitado muitas pessoas.
Amém, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer restaurar a sua alegria. Deus, Ele quer restaurar a sua sorte. Mas você tem que aprender, meu amado, você tem que aprender, minha amada, a dar glória ao nome do Senhor no momento da dor. Você tem que aprender a se humilhar a Ele, a buscar a Ele, a clamar e a louvar o nome dEle. Louvado seja Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala sobre a fé. Fala que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, que fundamento é esse? O fundamento é Cristo Jesus. Eu tenho que estar firmado, eu tenho que estar fundamentado no Senhor Jesus Cristo para que o milagre me alcance, para que a bênção de Deus chegue até a minha vida. Eu tenho que estar fundamentado nele. A minha fé tem que estar firmada, na rocha chamada Cristo Jesus. Como o pastor disse aqui, como nós que somos obreiros, muito pelo contrário, tem gente que olha a nossa vida, pensa que nós não temos luta, muito pelo contrário, nós temos mais luta do que muitas vezes um crente comum. Não que um crente normal não tenha luta, ele tem, mas como obreiro não tem. Eu estou passando por um momento mais difícil da minha vida. Há poucos dias atrás, eu estava passando, eu estava chorando, e eu fui para o monte, eu fui clamar ao Senhor. Eu falei assim: Senhor, agora é só eu e o Senhor. Agora é só eu e Ti, Pai. Me fortalece, me dá força, me dá graça, Senhor, para atravessar essa tempestade. Porque, amados, com a volta do Senhor Jesus Cristo, não pense você que as coisas vão ficar mais fáceis. Não vai ficar mais difícil, vai ficar mais apertado, né, pastor? A coisa vai arrochar, vai espremer ainda mais ainda. E os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade têm que estar firmados no Senhor para poder suportar as dores que virão, para poder suportar as angústias. Cristo, Ele foi claro para nossas vidas. Ele falou assim: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você tem que saber que o seu Deus, em primeiro lugar, Ele venceu o mundo por você. Não é você que vence sozinho, não é você que luta sozinho, é Deus que vence por você, é Deus que vai adiante nas batalhas com você. Uma coisa interessante, porque eu falo pela minha vida, porque eu aprendi a olhar para a minha vida e vi que todos os momentos difíceis que eu passei da minha vida, o Senhor estava passando junto comigo, o Senhor Ele estava contemplando. Certa vez eu tive um sonho com o Senhor. Eu tive um sonho que eu me encontrava juntamente com o Senhor, e o Senhor Ele me deu uma visão mais ou menos do Apocalipse, de algo que ainda vai acontecer no futuro, de algo que vai vir ainda no futuro. E eu me lembro que quando o Senhor ia embora, eu me agarrei nas vestes dele, eu me agarrei, segurei ele, eu falava assim: Senhor, olha, não me deixa aqui nessa terra, não me larga aqui nessa terra não, porque nessa terra aqui só tem abundância de choro, nessa terra aqui só tem abundância de dor, nessa terra aqui só tem abundância de sofrimento, me leva contigo. E o Senhor Ele virou para mim e falou assim: ainda não é a hora, não é o momento. Mas eu fiz, pastor, uma pergunta a Deus que até hoje eu me arrependo. Por que eu fiz essa pergunta? Eu virei para o Senhor e falei assim: Senhor, então o que eu faço? Na época era novo, eu tinha recém-convertido ainda. O Senhor virou para mim e falou assim: não brinque com as minhas coisas. Foi o que Deus falou comigo. Falou assim: não brinque com as minhas coisas. Isso aí foi muito sério. Isso aí é uma coisa que eu carreguei na minha vida durante um bom tempo. Eu falei assim: meu Deus, por que eu fui perguntar? Fui perguntar para Deus, questionar. Nós jamais devemos questionar o Senhor. Nas nossas vidas nós temos que perguntar a Deus para quê e não por quê das coisas que acontecem em nossas vidas. Amém? Eu tenho, amados, eu tenho apenas 9 anos que eu estou na presença do Senhor. Eu fui um desviado, eu passei 5 anos da minha vida afastado dos caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus, eu só não me prostituí, não bebi, não fumei, não usei droga, não matei, não roubei. Mas eu estava no mundo praticamente como se fosse um ser vazio, uma pessoa vazia, uma pessoa sem vida. Eu me lembro que apenas com uma palavra eu retornei para os caminhos do Senhor. Que a vez Deus usou um servo dele e falou assim: olha, aquele que conhece a palavra do Senhor, que abandona os caminhos do Senhor, a palavra de Deus fala que melhor seria nunca ter conhecido. E com isso eu retornei para os caminhos do Senhor. Eu tenho apenas 3 anos, vai fazer 4 anos que eu sou pastor. Eu pastoreei durante 3 anos a minha vida. E eu passei por muitas coisas, passei por humilhações, passei por dores, por tribulações, por julgamentos, por apontamentos, apedrejamentos. Amém? Eu passei por cima de tudo. E quando eu saí, eu falei para Deus, eu falei assim: Senhor, eu não quero mais pastorear.
Eu falei assim: eu não me vejo mais digno, eu não quero mais pastorear, o Senhor sabe do que eu já passei, o Senhor sabe do que eu já tenho enfrentado, eu quero fazer a sua obra sim, mas está diante de uma igreja, mas eu não quero, porque é difícil, amados, não é fácil. Você ser um pastor hoje em dia, nos dias de hoje, não é brincadeira não. Você, né, pastor? Você carregar a sua igreja, você carregar a vida das pessoas, você pagar preço pela vida das pessoas, pagar preço pela sua vida, pela vida da sua família, o diabo te atacando o tempo todo, o momento inteiro, não é fácil não. Agora você pensa na vida do Bispo Vitor, olha quantas igrejas o Bispo Vitor ele tem que dar conta, né, pastor? Ele tem que, muitas vezes, tem que lutar, ele tem que estar ajudando um aqui, ajudando aqui. Pastor, amados, ele deixa de viver a vida dele para viver a vida dos outros. E Jesus Cristo aqui nessa terra, resumindo, Jesus Cristo, ele fez isso. O Senhor, ele deixou de viver a vida dele para viver a minha vida e a sua vida. Evangelho de capítulo 17, Evangelho de João. O Senhor, ele deu graça, na época que ele estava orando a Deus, ele falou assim: Pai, eu te dou graças, não por esse, somente por esse que hoje crê em mim, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Amém?